Olá, esse é o experimento 3, o campo magnético em função da distância. Nós somos da turma B da prática de eletromagnetismo. Eu sou Jodson Souza. Eu sou o Matheus Cunha. Sou o Josias. Eu sou a Estela. E vamos dar início à apresentação. Bom, vamos fazer dois experimentos para representar o comportamento do campo magnético em função da distância. Vamos fazer o primeiro experimento usando um ímã. Em seguida, fazer o mesmo procedimento utilizando um eletroímã. E para fazer isso, essa análise com mais precisão, vamos usar o MGS Lite, que é um aplicativo de celular. Bom, o campo magnético ele é uma região do espaço que é capaz de exercer forças sobre cargas elétricas em materiais que são dotados de propriedades magnéticas. Ele é uma grandeza física vetorial, medida em Tesla, e tanto o campo magnético produzido pelos ímãs naturais, quanto aqueles que é gerado por ímãs artificiais, eles são resultados da movimentação das cargas elétricas no interior desses ímãs. E o objetivo desse experimento é medir a intensidade do campo magnético através de um aplicativo capaz de medir um campo que vai ser emitido por um objeto a diferentes distâncias. E a gente vai estar comparando esses resultados e levantando opiniões de uma forma que a gente possa esclarecer todos os questionamentos e assim comprovando todas as teorias. Intensidade do campo magnético de um ímã. Bem, praticamente se você tem um ímã, por consequência você vai ter um campo magnético, né? Que é um resultado de grandes alinhamentos nos números do domínio magnético. Bem, o que é o domínio magnético? É uma região dentro do material no qual sua magnetização está em uma direção uniforme ou não. Depende do seu tipo do domínio. A forma como os domínios magnéticos estão organizados define qual é o tipo dele. Bem, temos alguns aqui, né? Que é o axial, o diametral, axial multipolar, radial multipolar, radial, o multipolar, o diametral e o radial. E como já foi explicado, cada uma da fórmula dele vai definir como é que é o domínio dentro do ímã ou de um eletroímã. Bom, agora a gente vai entrar na parte prática e para executar esse experimento, o primeiro experimento prático vai ser um ímã, né? A gente vai usar um ímã de som automotivo de 6 centímetros de diâmetro e com uma vazão interna de 2,5 centímetros. Então a gente vai usar um ímã, uma régua para a gente medir a distância, né? E o aplicativo que a gente citou no começo da apresentação. Então a gente vai usar eles para executar o experimento. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden dream of silver screen quotation. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells Californication. Bom, agora na análise de resultados desse experimento, a gente vê que a intensidade do campo magnético ele é muito alto a partir do momento que a gente começa a medir a 7 centímetros, né? Então a gente já pega de 5,521 a 403, 309, e ele vai meio que descendo gradualmente, né? Então, ao finalizar todos os testes com a distância, né, podemos visualizar de forma clara que a intensidade do campo magnético reduz quando se aumenta a distância. Campo magnético de um eletroímã. Bem, o eletroímã é um dispositivo formado por um núcleo de ferro, que o que conta nele são as espirais.
Quanto maior o número de espirais, maior a força eletromagnética do nosso eletroímã. Bem, quando a corrente elétrica passa por esses espirais, que no caso é a nossa bombina, cria um campo magnético, que faz com que os núcleos de ferro se orientem, ficando assim, imitando consequentemente com a propriedade de atrair outros materiais. Ou seja, quando nós temos nosso material condutor e ele está em uma linha reta, bem, ele só passa ali conduzindo. Só que quando você faz a espiral, ele já muda a intensidade do nosso ímã. Ou seja, cada vez que quando gira, quando dá uma volta, que é uma espiral, dependendo do diâmetro, é como se ela dobrasse a força e a intensidade do campo do nosso eletroímã. Bom, então a gente vai ver agora na prática meio que o funcionamento desse experimento de uma forma macro, né? Então, para realizar esse experimento, a gente vai usar um fio de cobre, algumas chapas de metal para testar a condutividade, duas pilhas, né? Duas baterias e um prego, né? Bom, esse experimento a gente já isolou, já juntou as duas pilhas, já isolou o prego e enrolou já o cobre. A gente consegue visualizar que ele tá tendo a atração, né? Tá gerando campo magnético. E agora a gente vai calcular, vai ver a intensidade desse campo magnético de acordo com as medidas que a gente vai afissurar agora. Psychic spies from China try to steal your mind's elation. And little girls from Sweden Como a intensidade é menor do que a do ímã, por conta das baterias, a gente consegue visualizar ainda, mas de uma forma bem gradual. Então a variação de 1 centímetro para o outro ela é bem curtinha, mas a gente consegue notar essa diferença. Como a intensidade era menor, mas a gente ainda consegue visualizar tipo um dissolvimento, né, da intensidade. Então ela vai diminuindo de uma forma gradual e bem menos intensa quanto do ímã. Então, ao finalizar todos os testes com as distâncias, podemos visualizar de forma clara que a intensidade do campo magnético, mesmo que para um eletroímã, reduz quando se aumenta a distância. Bom, agora neste momento nós vamos fazer uma discussão e uma análise da teoria e dos experimentos desenvolvidos até agora. E vamos fazer alguns questionamentos e apresentar alguns exemplos que nós podemos ver no dia a dia. É interessante ver que o ímã, ele já é feito, né, produzido fora, ele possui essa intensidade muito pré-definida, já é antes definido, né? Na fábrica, ele vai lá e magnetiza aquela peça. E até muito distante é possível ver que a intensidade dele ainda é alta. Mas por conta das baterias do eletroímã, eles não conseguiram produzir esse campo tão forte. Até que o máximo que ele atingiu, se não me engano, foi 25 microtesla. E diminuiu até 21, 22 ali. Ah, isso tudo por causa da bateria, né, mano? Se fosse uma bateria maior, teria aumentado, né, a intensidade. Acho que é até uma bateria nova, né? Porque seja uma bateria meio que já tinha sido um pouco usada. Acho que uma bateria nova também já daria uma diferença boa. Fica também a ideia do tipo, por exemplo, esse eletroímã, ele gera um campo magnético. Então, tipo, aquelas bobinas que a gente tem, por exemplo, em caixinha de som, em caixinha de controle remoto, também geraria, não? Um campo magnético? Com certeza. E aí eu acho que o pessoal da eletrônica tem que desenvolver, tipo, meio que componentes eletrônicos que não sejam afetados, talvez, com esse campo magnético que ele gera. O que Ou tu até acha? levar em consideração, né? Pro funcionamento, será? Sem atrapalhar? Acho que eles já podem levar até em consideração que aquilo ali vai interferir, eles fazem alguma coisa para não interferir. Entendi. Faz sentido, né? Uma outra proposta também, né? É o estator de uma moto, que funciona como se fosse o alternador de um carro, né? Onde tem várias bobinas, né?
não só uma. Aí na foto aí, com essa bateria, o prego e o cobre, nós vemos uma bobina, né? No estator são vários tipos de bobina, onde ele vai transformar ali a energia mecânica, né, da moto em energia elétrica, assim, alimentando todo o resto do sistema da moto, né? Pra não deixar sugar ali também só a bateria da própria moto. E isso prova o que a gente falou ali mais cedo, né? Que quanto maior o número de aspirais, de voltas, e quanto maior o número de bobinas, maior a intensidade do campo elétrico, né? Maior a carga que gera. Achei muito interessante também a diferença de intensidade nos dois experimentos com o tamanho do ímã. Ele influencia? Tipo, acho que não o tamanho do ímã, né? Que nem, tipo, já se comentou que, né, que ele vem de fábrica. Então acho que talvez até um ímã menor com uma carga maior fique maior do que um ímã maior com a carga menor. Então, tipo, Vai depender só da carga, né? Não do tamanho. lembra aquele vídeo que tem no Manual do Mundo, eu acho? Que ele cria, né, um ímã, digamos assim. É verdade. Bom, agora vamos fazer uma conclusão e analisar tudo o que foi apresentado e o que nós podemos absorver disso tudo. Fazendo esses dois experimentos, nós conseguimos observar a lei de Biot-Savart, né? Que na sua equação ela tem a distância dividida, ela divide a distância divide a equação inteira, o quadrado da distância. E nos resultados obtidos nós tivemos um decréscimo exponencial, que claramente é o que era o esperado por conta da equação. E nós também vimos que o campo magnético do ímã e do eletroímã, até certa distância, ele conseguia atrair o objeto. Depois daquela distância, ele não conseguia mais. E por fim, nós conseguimos observar a teoria na prática, né? Nós conseguimos observar a teoria condiz com a prática. E o campo magnético, ele diminui ou aumenta dependendo da distância. Essas são nossas referências bibliográficas. Temos os vídeos que o professor disponibilizou e alguns sites que nós pegamos o conteúdo. Muito obrigado. Até mais. Se Até inscreva no mais. canal. Até mais.